Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Eu cumprimento a todos os meus irmãos, minhas irmãs, com esta parte da Escritura de Filipenses 1:27, desejando a todos vocês um bom dia, uma ótima jornada de trabalho, cura, neste dia de todas as vossas enfermidades. E desejando ver-vos, que o Senhor permita que um dia nós possamos nos encontrar e termos um companheirismo corpo a corpo em torno da palavra. Quanto isso, vos abraço à distância, em espírito. E deveis vos portar desta forma, conforme Paulo estava orientando os irmãos em Filipo, né? Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. É muito privilégio que a gente tem de estar neste Evangelho de Cristo. Agora, nesta jornada, conforme o próprio Paulo está dizendo, que em nada vos espanteis dos que resistem. Você pode pensar, mas parece que é tão claro as Escrituras, parece que como as pessoas podem rejeitar? Você olha a história, veja, a tradição, as religiões sempre tiveram muitas dificuldades em aceitar aquilo que Deus quer. O próprio Jesus, o próprio Paulo estava dizendo, em nada vos espanteis os que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Bem, mas queremos tomar uma outra escritura também, porque a nossa confiança, ela deve estar completamente segura em Cristo, na palavra, seja para cantarmos, seja para sorrirmos, seja para termos fartura, seja para termos escassez, seja para termos saúde, seja para termos ou estarmos enfermos. A nossa confiança em Cristo, ela não pode ser de forma alguma abalada. Veja o exemplo que a gente vê no Lamento de Jó, capítulo 29, ele descreve o seu estado primeiro, como ele era respeitado, como ele fazia as coisas. E depois no capítulo 30, ele traz o seu triste estado em que ele estava vivendo. Mas em todo o tempo a gente percebe que ele sabia perfeitamente em quem ele estava crendo, onde estava a sua confiança plena. Ele sabia
de que ele tinha vivido uma vida na integridade, nos seus deveres. Na sua aflição, nos seus momentos de dificuldades, ele estava de uma forma tão humilhado, tão desesperado. A sua angústia era muito grande. Então veja uma pergunta feita por Spurgeon. Como está o teu coração hoje? Então, eu vou fazer uma pergunta para você também. Como está o seu coração hoje? Você se encontra no mais profundo vale da tristeza? Você se encontra como uma pessoa inútil, às vezes? Jogada como de escanteio, né? A sua confiança quase fracassou? Se você se desesperou a tal ponto? Agora, não tema. Não tema. Não tema. Você está seguro na palavra. Então eu tomo aqui Hebreus capítulo 13. O apóstolo nos diz assim: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. Os nossos irmãos deixaram, de qualquer forma, uma nuvem de testemunho. E nós estamos cercados por esta nuvem de testemunho. Como está em Hebreus 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são estas? Leia o capítulo 11 de Hebreus que você vai conhecer estas testemunhas. O que eles fizeram pela fé. O que eles deixaram. O que eles renunciaram pela fé. Então, nós temos testemunhas. São Tiago chegou a tomar, por exemplo, a Jó. Tende, por exemplo, a Jó. O exemplo de paciência, o seu sofrimento, o que ele passou e a vitória que ele alcançou. Mas nós queremos chegar, mas não queremos chegar ao mesmo lugar que eles chegaram, mas quando chega o momento de passarmos por algum teste, nós não queremos passar pelos testes. Mas as testemunhas estão aí, mostrando que se eles venceram, eles suportaram a prova, eles suportaram as dificuldades, eles suportaram o escárnio, eles suportaram o desprezo, mas eles chegaram lá onde nós também vamos chegar. Você vai chegar, meu irmão. Você vai chegar, minha irmã. Não desanime, não tema. Você não tem que viver por intermédio de seus sentimentos, do que você está sentindo, passando. Não, você tem que viver simplesmente por meio da fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. A fé de quem? A fé de Jesus Cristo. Você tem que viver pela fé. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor,
em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Então, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu gostaria de que você repetisse isso aí. Hebreus 13, verso 6. Eu não sei qual é a sua situação, se você está vivendo uma fase de dificuldade ou uma fase de fartura, um momento de saúde ou um momento de enfermidade, sem nenhuma dor ou passando por angústias de dores. Os corações dos pais estão aí chorando por causa de seus filhos e às vezes filhos chorando pelos pais. Então vamos juntos. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Firme-se nisto. Você não tem que se preocupar com o seu estado atual que você está passando agora. Você não está vivendo pelos seus sentimentos. Você não está vivendo pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas fazem. Os seus olhos não estão fitos nas pessoas, mas estão fitos em Jesus Cristo, no nosso Salvador glorioso. Isso é coisa grandiosa, é com confiança. Isso gera confiança ao cristão. Então, quando você estiver passando por um momento aflito, lembre-se disso. O Senhor é o meu ajudador. Com confiança diga: e não temerei o que me possa fazer o homem. E vamos orar, pedir a Deus força. Se há perseguição, se há angústia, temos um Deus que nos vê em todas as situações, em todos os momentos. E Ele sabe como cuidar de seus filhos. Através da fé nele, mantenha-te nesta confiança. E Pai, eu te suplico, ajudar os irmãos, as irmãs, os filhos, os pais, os adolescentes, os anciãos, fortalecer na hora da angústia, na hora da aflição, na tentação, dar o escape, Senhor. Ajuda-nos a prosseguirmos nesta jornada em que o Senhor nos tem colocado nela, e nós não podemos de forma alguma vencer sem o teu amor, sem a tua graça, sem a tua força. Por isso, revista-nos desta força necessária, deste amor necessário, deste regozijo necessário, para que então possamos, em meio às dificuldades, às aflições, às dores, lembrarmos-nos disso. Nós estamos firmados no Senhor pela fé. Em nome de Jesus Cristo,
nós entregamos nossas vidas. Eu entrego a minha, de todos os meus irmãos e irmãs, para vencerem a si mesmos e assim vencer o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.